Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Para iniciarmos, vamos relembrar o que é o número π. Π é uma constante que foi descoberta em razão da necessidade de calcular o comprimento de uma circunferência. Então, através dessa necessidade de calcular ali o comprimento de uma circunferência qualquer, observou-se um padrão de numeração. E esse número é o número infinito π. Assim, nós temos esse esqueminha, né? Comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π, comprimento da circunferência. Então, nós podemos observar aí a evolução da fórmula, né? Como que foi deduzida a fórmula que nós temos ali, que nós utilizamos no dia a dia. Então, através daquela ideia que nós temos o comprimento da circunferência sendo dividido pelo diâmetro e resultando em π, nós podemos pegar esse item do diâmetro e passar para o outro lado multiplicando, né? O outro lado da equação, deixando ali a letrinha C isolada para formarmos essa equação. Por fim, nós trocamos o diâmetro por 2 raios, né? Porque a medida de um diâmetro é igual à medida de 2 raios. Ali naquela circunferência nós temos representado a medida do raio, seguindo então. Para calcularmos a área do círculo, já é um pouquinho diferente, mas vem dessa ideia também de utilização do π. Primeiramente é importante lembrá-los de que a área é a medida da superfície de algo. Então aqui nós não estamos medindo só o comprimento, e sim a superfície do círculo. Pegamos como base a fórmula da área, a área do paralelogramo, que é aquela fórmula comum, área igual a base vezes altura. Quando nós pegamos a imagem de um círculo e decompomos ela em algumas imagens, nós temos essa imagem aqui que vocês podem observar, que forma ali uma ideia de paralelogramo. Com essa ideia, nós podemos aplicar a fórmula da área do paralelogramo, colocando as informações que nós já temos da circunferência, né, que é o comprimento da circunferência, e deduzindo aí uma fórmula para a área. Ao observar ali a imagem que nós temos, vocês podem ver que a parte de baixo, que representa a base do paralelogramo, é a metade do comprimento de uma circunferência completa. E a medida ali da altura está relacionada ao raio da circunferência. Então, aonde está a base, nós vamos colocar 2πr, ou seja, é a fórmula do comprimento, né, da circunferência, dividido por 2, porque a base do paralelogramo é a metade do comprimento da circunferência. Então, por isso que nós dividimos por 2. A altura, nós deixamos o r ali, que representa o raio. Dividindo 2 por 2, elimino aquilo ali, sobrando ali πr ao quadrado. Setor circular. Quando nós temos que calcular a área desse setor circular, como exemplo ali nós temos essa parte amarela, nós precisamos ter a ideia de que uma circunferência completa, ela equivale a 360 graus. Se for utilizarmos a área de um setor circular, nós precisamos saber o grau que nós queremos calcular desse setor circular. Se formos calcular o comprimento da circunferência, também precisamos relacionar a esse grau correspondente. Então, aqui num esqueminha para ficar um pouquinho mais fácil, eu apresento o seguinte, que a área do setor circular, nós podemos utilizar a regra de 3, né? 360 graus, eu tenho a fórmula da área, que nós deduzimos ali anteriormente, que é πr ao quadrado. Então, para uma circunferência completa, nós temos πr ao quadrado. O alfa, ele representa a medida do grau que nós queremos do setor circular. Então, coloquei o alfa ali, que vai representar a área do setor que eu quero. Multiplicando isso cruzado, nós temos alfa πr ao quadrado igual a 360 graus vezes a área do setor circular. Bom, isolando a área do setor circular, que é o objetivo, né, de demonstrar para vocês, eu passo 360 graus para o outro lado dividindo e encontro essa fórmula, né? Na verdade, só estou apresentando aqui a fórmula para vocês, mas vocês tendo a ideia sempre de utilizar a regra de 3, fica bem fácil ali de encontrar a área do setor circular. Comprimento do setor circular. Bom, segue a mesma ideia da área do setor circular, com a diferença de que agora nós vamos utilizar a fórmula do comprimento da circunferência e não a fórmula da área. Então, 360 graus equivale à fórmula de 2πr, que é aquela que nós deduzimos lá no início deste vídeo. E o alfa representa o grau do setor que nós queremos. Comprimento do setor circular, nós temos ali o equivalente. Multiplicando cruzado, nós encontramos alfa 2πr, né, igual a 360 graus, vezes o comprimento do setor. Seguindo as mesmas regras que nós fizemos anteriormente, chegamos à fórmula do comprimento do setor circular igual a alfa πr, dividido por 180 graus. E como eu comentei, né, é só uma demonstração para calcular a área do setor circular e o comprimento do setor circular. Bom, para esse vídeo era isso. Até a próxima.